Salmo 27, o tema é Diante da Presença de Deus. Como nós devemos buscar a presença de Deus. E eu queria começar fazendo a seguinte pergunta. Quanto tempo, para você pensar, tá? Quanto tempo você passa com Deus? E aqui eu não estou falando somente de oração ou somente de leitura bíblica. Mas quanto tempo você acha que você passa com Deus na sua vida, no seu dia a dia? Esse salmo, ele vai nos ajudar a perceber a necessidade de nós buscarmos a Deus, a necessidade de buscarmos a presença de Deus. O porquê que nós devemos sempre estar diante da presença do Senhor. Tem uma frase, chamada corandel, que é diante da face de Deus. Essa perspectiva que nós devemos ter de como que nós devemos estar sempre diante da face de Deus, sempre diante da presença de Deus, e o porquê que isso nos ajuda também em nosso dia a dia. Vamos ver primeiramente então versículos de 1 a 3, ok? Diz assim, Salmo de Davi. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Davi, ele começa então esse salmo fazendo declarações de que o Senhor é a sua luz, de que o Senhor é a sua salvação. Ele é quem ilumina a sua vida e quem lhe dá então segurança. Ele pergunta, se o Senhor é minha luz, se o Senhor é minha salvação, eu vou ter medo de quê? De quem eu vou temer? De quem eu terei medo? Então é interessante essa perspectiva de Davi, é o que ele vai explicar em todo o restante do capítulo, desse salmo, que se ele confia no Senhor, se ele crê em Deus e sabe quem Deus é, então não tem o porquê temer. E é isso que a gente vai ver sobre essa confiança dele, É interessante então que esse salmo mostra muito a confiança de Davi e uma confiança firme em Deus. Ainda que o mal aconteça, como ele diz no 2 e no 3, ainda que malfeitores me sobrevêm, ainda que um exército se acampe contra mim, o coração dele não vai se atemorizar, ou seja, não vai temer. Então não tem o porquê ele ter medo, nem que instaure uma guerra, nem que saia uma guerra contra ele, nem que estoure uma guerra contra ele, ainda assim ele vai continuar firme no Senhor. Porque o Senhor, ele é a sua firmeza, ele é a sua rocha, a sua fortaleza. Então essa é a firmeza de quem confia no Senhor. E é isso que Davi está colocando aqui. Porque eu confio em Deus, porque o Senhor é minha rocha, não tenho por que eu temer. Eu gosto muito de um salmo, e ele foi muito lido, principalmente na época da pandemia, que nem pode mais falar essa palavra, Na época, nem sei que a gente fala mais, naquela época lá, enfim, que nós sabemos como foi, que é o Salmo 112, versículo 7, que diz assim, o justo não se atemoriza de más notícias. O seu coração é firme, confiante no Senhor. Então, aquele que é justo, ele não teme más notícias. Não fica desesperado caso alguma coisa ruim aconteça com a sua vida. Então, quando a gente recebe uma má notícia, normalmente o natural do ser humano é ficar desesperado, o natural do ser humano é ficar com medo do que vai acontecer no dia de amanhã, mas aquele que confia em Deus, ainda que venha a pior notícia da sua vida,
ele se acalma no Senhor, ele confia no Senhor, porque o seu coração está firme em Deus. Então é nessa perspectiva que ele então desenvolve o restante do Salmo 27. Versículos 4 a 7, nós podemos então ver que buscar a presença de Deus e se esconder nele quando vier a adversidade. Então nós podemos buscar a presença de Deus e se esconder em Deus quando vier a adversidade. Vamos ler, diz assim: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa de Deus todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade, ele me ocultará no seu abrigo, no interior do seu tabernáculo me acolherá. Ele me porá no alto de uma rocha. Agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifícios de júbilo, cantarei e salmodiarei ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo, tem compaixão de mim e responde-me. Então, nos versículos 4 a 5, ele diz que morar na casa de Deus, ele quer morar na casa de Deus para que isso traga a ele segurança. A gente vai fazer mais aplicações sobre isso no final, mas Davi ele pede ao Senhor para morar na casa do Senhor todos os dias. Ele estava se referindo aqui ao templo que ainda não era construído naquela época, ainda seria construído o templo. É Salomão quem constrói esse templo, mas ele está na perspectiva de algo terreno, de algo eterno. Eu quero morar no templo do Senhor, eu quero morar diante de Deus. Eu quero morar diante de Deus para ter a presença de Deus todos os dias da minha vida. Morar com Deus é ser protegido de todo o mal. Quanto mais tempo você passar com Deus, menos tempo você vai passar com tribulações. A gente vai desenvolver isso mais no final também. Versículos 6 e 7 também, morar na casa do Senhor, ele quer morar na casa do Senhor para louvar ao Senhor, para fazer sacrifícios de júbilo, para cantar e salmodiar ao Senhor. Davi ele quer morar na casa de Deus para poder louvar e clamar ao Senhor por segurança. E a pergunta então para finalizar essa segunda parte é: você ama estar na presença de Deus para louvar e para clamar a Deus por auxílio? Você gosta de estar diante de Deus? Versículo então de 8 a 10 diz assim: ao meu coração me ocorre, busquem a minha presença, buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Não me escondas, Senhor, a tua face, não rejeites com ira o teu servo, tu és meu auxílio, não me deixes nem me abandones, ó Deus da minha salvação. Porque se o meu pai e a minha mãe me abandonarem, o Senhor me acolherá. Versículo 8, Deus, de 8 a 10, nós podemos entender que buscar a presença de Deus é saber que Deus nos acolherá, mesmo que todos nos abandonem. Versículo 8, então, Deus ensina ao nosso coração que nós devemos buscar a presença dEle. Então, a forma como Deus faz isso é colocando em nosso coração pensamentos, desejos, para que a gente possa buscar. Deus ele tem esse interesse. Ele coloca em nosso coração: busque a minha presença, busque a minha presença, busque a minha presença. E a nossa resposta deve ser então: Senhor, eu vou buscar a sua presença. Senhor, eu quero estar diante do Senhor. Eu quero buscar a sua presença em oração. Quero ir para o teu santo templo. Quero louvar ao Senhor. Eu quero desejar estar diante de Deus na minha leitura bíblica, na minha oração. Eu quero amar, orar e separar tempo para também gastar em oração, gastar em leitura bíblica. Essa deve ser nossa resposta diante do chamado de Deus. E por isso, 9 e 10, Davi ele faz uma declaração forte aqui. Ele quer que Deus não esconda a sua face diante dele
e sabe que Deus não vai esconder. Então, quando a gente pede, Deus, não esconde a sua face de mim, ou seja, esconder a face, a gente até viu sobre isso, é Deus rejeitar o nosso pedido. Ele está colocando, Deus, não esconda a sua face, ou seja, continue olhando para mim, continue olhando para aquilo que eu passo, porque o Senhor é meu auxílio, não me abandone, ó Deus da minha salvação. No versículo 10, ele faz uma declaração que é bem forte mesmo, mas é como ele entende o auxílio de Deus. Ele diz, ainda que o meu pai e a minha mãe me abandonem, o Senhor vai me acolher. Então, olhando nessa perspectiva, Davi está colocando como as pessoas mais importantes para a sua vida. Mas olhando, talvez, para a sua vida, pense na pessoa mais importante para você. Talvez seja sua esposa, talvez seu esposo, talvez sua mãe, talvez seu pai, talvez seu irmão, sua irmã, ou algum parente, ou seu filho, sua filha. Imagine se essa pessoa mais importante para você simplesmente te abandonar, simplesmente te largar. O que vai acontecer? É uma péssima notícia, uma terrível notícia. Mas nós podemos saber que ainda que isso aconteça, e esperamos que isso não aconteça, mas ainda que isso aconteça, o Senhor não vai abandonar. Por quê? Nós podemos pensar quantas pessoas são abandonadas pelos seus próprios pais. Pense nos órfãos. Quantos órfãos existem que foram abandonados pelo seu próprio pai? Talvez essa seja a pior rejeição que existe, é o que Davi está colocando aqui. É a pior rejeição, a rejeição de um pai e de uma mãe. E Davi está colocando, o Senhor não vai me abandonar. Por quê? Porque Deus é o único pai 100% amoroso que existe e cuida dos seus filhos. Deus é o único Deus que nunca abandona os seus filhos. Então, ainda que qualquer pessoa te abandone nessa terra, nós podemos saber que Deus nunca vai nos abandonar. E é por isso que nós podemos buscar a presença de Deus, buscar a presença do Senhor, porque Ele não vai nos abandonar. Versículos de 11 a 14, então, vai nos ensinar que buscar o ensino para a proteção dos inimigos é esperar para ver a bondade do Senhor. Diz então, versículo 11 a 14. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e guia-me por vereda plana, por causa dos meus inimigos. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas, e os que só respiram crueldade. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espere no Senhor, anime-se e fortifique-se o seu coração. Espere, pois, no Senhor. Esse começo, versículo 11, lembra bastante o Salmo 23. Né? Ensina o teu caminho e guia pela vereda plana. Guia-me por um caminho de paz. Lembra bastante o Salmo 23, de Deus guiando e cuidando da ovelha e caminhando por pastos verdejantes. Né? O 12 também, ele pede para o Senhor não o entregar aos seus adversários. Olhando novamente para a perspectiva de uma ovelha, não entregar para os tosqueadores ou não entregar para o matadouro. Então Davi está colocando, Senhor, não me entregue na mão dos meus adversários, porque eles zombam de mim. E aí o 13 e 14 é bem interessante, porque ele coloca então que um dia ele verá a bondade do Senhor na terra dos viventes. Ele tem confiança de que ainda nessa terra e na terra futura, ele verá a bondade de Deus. Se você crê que Deus é bom, se você crê que Deus é paciente, se você crê, como diz lá no versículo 1, que Ele é a sua luz, a sua salvação, que Ele é a fortaleza da sua vida, então você também pode crer que um dia você vai ver a bondade de Deus. Um dia essa bondade ela virá.
ainda que demore, ainda que você espere um longo tempo, ainda que seja algo, talvez, olhando de um tempo em que você estava esperando algo acontecer logo, mas demorou para acontecer, mas ainda assim, se você pedir ao Senhor, se você buscar a sua presença, uma hora ou outra, a bondade de Deus vai acontecer em nossas vidas. Na verdade, ela acontece todos os dias, muitas vezes é só porque nós não enxergamos. E é por isso que ele diz no versículo 14, ele repete 2 vezes, espere no Senhor, espere, pois, no Senhor. Nós podemos, então, aguardar, e eu posso clamar ao Senhor, Deus, eu queria que isso acontecesse na minha vida, e eu vou esperar, e eu vou esperar, e eu vou esperar. E nós podemos, enquanto nós estamos esperando no Senhor, nós podemos animar e nos fortificar o nosso coração. Então, enquanto eu espero, eu não posso esperar triste. Eu estou aqui esperando alguma coisa, e triste, e abatido. Não, eu tenho que esperar animado e com o meu coração fortificado. Então, enquanto eu espero a bondade de Deus, eu posso me animar, eu posso fortificar o meu coração, porque um dia nós veremos a bondade de Deus. E essa bondade nós podemos esperar tanto aqui na terra, mas também aguardar que um dia nós veremos essa bondade eternamente. Um dia nunca mais veremos mal nenhum, porque Cristo Jesus morreu por nós, nós podemos ter a confiança de que um dia iremos para o céu e veremos eternamente a bondade de Deus. Mesmo que demore aqui na terra, mas no céu eternamente veremos. Então, para concluir, sei que há muitos mais detalhes para a gente ver, mas para concluir esse ponto, essa devocional, nós podemos concluir que o justo espera na presença de Deus, crendo que Ele é a sua luz e salvação, e irá proteger da maldade dos seus inimigos. O justo, ele espera na presença de Deus, crendo que Ele é a sua luz e salvação, e irá proteger da maldade dos inimigos. E aqui, inimigos, nós podemos colocar não inimigos de pessoas, como diz Paulo, a nossa luta não é contra a carne, nossa luta é contra princípios e potestades. Então, nós podemos colocar nesse sentido, proteger da maldade dos inimigos espirituais. Quero fazer algumas aplicações, então. Primeiro, em qualquer circunstância, em tudo que acontecer na nossa vida, seja perseguição, seja notícia de algum problema de saúde, seja notícia de algum familiar, seja um abandono, qualquer circunstância, a nossa primeira reação deve ser nos refugiarmos na presença de Deus. Nossa primeira reação deve ser buscar ao Senhor. Quantas vezes a gente busca auxílio de amigos, acontece alguma coisa na nossa vida e a gente fica desesperado para pegar o celular e para ligar para a pessoa que mais nos acolhe e contar tudo o que aconteceu, olha, aconteceu isso comigo e tal, tudo mais. Mas a primeira pessoa que a gente tem que buscar antes do nosso melhor amigo é buscar a Deus, é buscar a presença de Deus. Aconteceu alguma situação, eu corro para Deus. Assim como um filho, pensando numa situação de um filho para um pai, um filho quando é criança, e com certeza isso aconteceu com você, quando você sente algum perigo, a primeira coisa que você fazia é sai correndo e abraça o pai. Primeira coisa que acontece. Se sentiu algum perigo, a primeira pessoa que uma criança procura é o pai ou a mãe. Eu lembrei dessa situação agora, Eu estava no mercado esses dias, lá no Fontenelle, e aí tinha uma criança indo de corredor em corredor, e eu lembro que eu fazia bastante isso, indo de corredor em corredor, e mãe, procurando a mãe desesperado. E aí, pouco tempo ele já achou, eu até fiquei calmo, porque eu já passei muito por isso. Em mercado, você vai de corredor em corredor, e parece que quanto mais você avança no corredor,
parece que a sua mãe faz o caminho contrário, né? Aí você não consegue achar ela. Mas é nessa perspectiva. Você sente um perigo, sente uma necessidade. A primeira pessoa que você deve procurar não é a sua mãe e o seu pai aqui na terra, não é o seu cônjuge. A primeira pessoa que você deve procurar é a presença de Deus. Correr para os braços do Pai quando sente algum perigo. Muitas vezes, nós deixamos o mal nos atingir. Muitas vezes nós deixamos a circunstância, o perigo nos alcançar, porque nós não buscamos a presença, não buscamos os braços de Deus. Muitas vezes nós, assim que a gente sente o perigo, a gente quer brincar com o perigo. A gente sente o perigo, a gente sente que está errado, a gente é tentado em algum problema, em algum pecado, e ao invés de sair correndo para os braços do Pai, a gente faz o quê? Não, deixa eu ver o que vai acontecer. Não, deixa eu brincar na cara do perigo. E quando uma criança vai se tornando um adolescente, vai crescendo, ao invés de buscar a presença do seu pai, ele até esquece do seu pai, até esquece da sua mãe. E nós muitas vezes somos assim. Ao invés de, assim que sente perigo, correr diante de Deus, nós queremos saber até onde isso vai acontecer. Mas o verdadeiro justo, assim que ele sente o mal, assim que ele sente tentação, ele foge para Deus. Ele foge do mal e busca a presença de Deus. Então, o justo, ele espera, ele busca a presença de Deus, crendo que Deus é a sua luz, crendo que Deus é a sua salvação, crendo que Deus é o seu refúgio e que vai proteger da maldade dos inimigos. Amém? Vamos orar mais uma vez? Pai querido, obrigado, meu Deus, porque podemos ter o Senhor como nosso Pai querido. E o Senhor não é um Pai que nos abandona, o Senhor não é um Pai que nos deixa de lado, o Senhor é um Pai amoroso, muito melhor do que os nossos pais terrenos, muito melhor do que nós mesmos, muito melhor do que a nossa esposa, do que o nosso marido, do que nossos filhos, porque o Senhor nunca nos abandona. E, ó Deus, podemos buscar a sua presença, podemos clamar ao Senhor, louvar ao Senhor, podemos orar e o Senhor sempre vai nos ouvir, como um Pai amoroso. E uma hora ou outra nós veremos a bondade do Senhor, uma hora ou outra nós teremos a resposta do Senhor, ainda que demore, mas podemos crer que ainda veremos a bondade do Senhor. Ó Pai, anime o nosso coração, fortifique o nosso coração, para que possamos esperar, mas esperar contentes e alegres, porque o Senhor está conosco. Ó Deus, sabemos que se nós buscarmos a sua presença, o Senhor se fará presente em nossas vidas. É o que oramos, pedindo a sua graça em nome de Cristo Jesus. Amém.